Olá, tudo bem, meu pessoal? Espero que todos estejam bem. Parece que caiu novamente. Vamos aqui, Davi? Nós estamos aqui, pastor. Acontece que provavelmente esse programa que nós estamos utilizando está sobrecarregado durante este horário. Mas já estamos conectando o pastor Derli, o pastor Edir, já estão chegando aí, já estão entrando já, ó, pastor. Pronto, já consegui. Estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Vamos aqui. Nossa, eu não estava conseguindo entrar, tentei de todos os jeitos aqui. Já está transmitindo já, Edir. Então tá bom, amém. Cadê o Derli? Tá já chegando, já está chegando, já estou entrando já com eles. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Agora sim. Estão me ouvindo? Tá Tudo bem aí? Tá saindo minha voz? Vamos lá, vamos tentar. Vamos conseguir, em nome de Tudo Jesus. bem, Edir? Amém, a paz. Vai ser bênção. Será uma bênção. O inimigo é grande, mas a gente vamos vencer. Aliás, vamos falar sobre isso agora, né, pastor? Amém. Pô, eu tô preto pra chuchu, hein? Já está transmitindo, pessoal, todo mundo está assistindo, tá? Tô preto, fia? Hein? Glória a Boa Deus. noite, tudo bem, gente? Como é que vai vocês? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa noite. Muito difícil entrar, mas Deus nos deu a graça de chegarmos até aqui. Até aqui, o Senhor nos tem ajudado. Nós estamos em uma luta muito grande nesses dias contra as trevas. Uma luta gigantesca. Na verdade, contra todo tipo de demônios, principados, potestades. E quando nós queremos falar do amor do nosso Senhor Jesus, ele faz de tudo para que nós não conseguimos. Quantas bobagens a gente ouve todos os dias aí nas redes sociais, uma transmissão fácil. Mas quando a gente vai fazer a obra do Senhor, mais uma vez, quantas dificuldades. Nós estamos aqui. Estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Efésios, começando já com Efésios 6, verso de número 10, diz assim: quanto mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí você fala assim, pastor, nós não vamos falar sobre Gideão? Exatamente isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui para falar sobre Gideão. E durante todo o tempo que nós lemos o capítulo de número 6 de Juízes, nós vimos um homem que teve que desarmar-se totalmente do eu sou, do eu posso, do homem, e amar-se completamente de Deus para poder vencer uma batalha, vencer uma luta, vencer uma guerra. E eu quero, nesse momento, orar junto com você. Orar com você, meu irmão, minha irmãzinha, orar por todos aqueles que estão necessitados de um milagre nessa noite. Nós sabemos que são muitos. Ontem nós tivemos um dia de jejum, né? O Brasil inteiro, a nação evangélica, eu tenho certeza que a nação cristã, ontem se reuniu para jejuar, né? Eu imagino que você jejuou também ontem, do seu jeitinho. Eu jejuei da forma que eu posso, mas eu jejuei, eu entreguei o meu jejum
bem tarde da noite, quase, não entreguei meu jejum, dormi com o meu jejum, só entreguei meu jejum no dia seguinte, e eu sei que você também fez o seu jejum, e muita vitória o Senhor tem nos dado. E agora eu queria que você colocasse as mãos no coração, porque o pastor Derli vai estar orando hoje. Ele vai estar entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Seja bem-vindo, Cleito Roberto Machado. Que bom ter você aqui, viu? Eu quero que você agora coloque as mãos no coração, que receba essa oração de fé que o pastor Derli vai estar fazendo por todos vocês. Vamos orar, Amém. Derli? Amém, pastor. Boa noite, graça e paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos. Agradecemos por mais um dia, Pai, de vida. Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos como igreja, Senhor. Senhor, sabemos, ó Deus, que são muitas as lutas, muitas as aflições, ó Pai. As guerras são longas, ó Pai, só que o Senhor é quem peleja por nós. O Senhor é quem nos dá a vitória. Pai, eu peço que o Senhor, a tua presença, visita cada casa, cada família. Senhor, visita, Senhor, as nossas casas, ó Pai, que o teu poder possa prevalecer em nós, ó Deus. Senhor, visita os nossos irmãos que estão acompanhando agora pela live. Senhor, tocam com a tua presença. Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, fazer obras milagres extraordinários no meio do teu povo, Pai. Amém. Senhor, nós cremos que o Senhor é imutável. O Senhor é quem operou ontem, opera hoje e permanece operando milagres para todos sempre. Basta, Senhor, um coração contrito, um coração voluntário. Basta, Senhor, um coração que tem fé, papai, e crê que o Senhor é o Deus do impossível e tudo podes, ó Pai. Senhor, peleja esta batalha. Vá à frente, Senhor, abrindo o caminho. Senhor, guia-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, ó Pai. Faça-nos, Senhor, revestir, Senhor, de toda esta armadura a qual o Senhor tem preparado para os teus valentes, os teus guerreiros da última hora. Senhor, levanta um exército inabalável. Senhor, levanta uma igreja forte, com poder e autoridade, para prevalecer, ó Deus, em meio às trevas. Pai, que o resplandecer da tua luz esteja sobre nós, e o teu nome, Senhor, seja glorificado, que o teu espírito de sabedoria e de conhecimento esteja agora com os meus pastores, ó Pai, com a sua amada igreja, Senhor, para falar, ó Deus, sobre esta passagem muito linda, sobre o Gideão, ó Pai, e os seus valentes. Papai querido, toma o teu lugar em destaque, Senhor, em nossa reunião, que seja o Senhor conhecido nas nações e o teu nome seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus possa nos dar vitória tremenda. Boa noite a todos vocês. Pastor Edi, vamos lá começar aqui. Gideão, nós vimos no capítulo de número 6 que Gideão ele foi encontrado por Deus, né? Deus o encontrou, né? Porque o Senhor chegou para ele no capítulo de número, no verso de número 12, né? O anjo chegou e disse, o Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor é contigo, homem valente. Então ele foi encontrado com Deus, né? É mais ou menos como se o Senhor cumprimentasse Gideão e falasse assim, o Senhor é contigo, homem valente, levanta aí, vamos embora, vem comigo aí, vamos guerrear essa luta, porque eu quero te abençoar. E nós vemos que houve ali no começo, ele não conseguia avançar, mas nós vemos que ele foi, e Deus foi fazendo uma obra milagrosa na vida dele. Eu quero chamar essa obra de milagrosa, porque no verso de número 34, o Espírito do Senhor vem, enche Gideão, né? Na palavra que traz ali, revestiu Gideão
né? Aquele revestimento, aquela blindagem, eu chamo para nós hoje, é o enchimento do Espírito Santo, e Gideão, cheio do Espírito Santo, começa então a viver uma vida completamente diferenciada. Hoje nós vamos dar um passo na frente, ele quebra os fortes ídolos, ele destrói tudo ali que tem que ser destruído. Olha bem, espiritualmente eu estou falando, não estou falando que é para destruir santo, não é nada disso. Ele destrói o que tem que ser destruído naquele momento para vencer aquela batalha, vencer aquela guerra, e o Senhor vai fortalecendo Gideão cada vez mais. E no capítulo de número 7, pastor Edi, ele então é chamado de Jurubaal, né? E vamos lá, eu queria que o senhor, em 10 minutinhos, fizesse essa explanação. Quando eu fizer assim com a minha canetinha, você já sabe que terminou os seus 10 minutos. Olha, hoje eu vou cronometrar. A paz do Senhor, pastor Rui, a paz, pastor Deli, a paz, pastor Davison. Hoje foi difícil entrar, porque a luta realmente é uma batalha. Hoje foi difícil entrar. Primeiro aqui deu problema no meu computador, na internet aqui, depois, enfim, no link, mas graças a Deus nós conseguimos entrar. Como o senhor mesmo disse, pastor, quando ele foi chamado lá no início, né, homem valente, o Senhor é contigo, foi todo um processo e uma luta para que houvesse essa primeira libertação da vida dele, né? Primeiro ele precisou ser liberto. E o processo de ser liberto da escravidão, nós não podemos esquecer que todo Israel, naquele momento, estava escravo dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, que era uma grande multidão. Eles estavam escravizados, e como escravizados iam para as cavernas, para as fortalezas, e se nós trouxermos para a nossa vida, né, as fortalezas que nós dissemos quando estávamos falando da armadura de Deus, as fortalezas mentais, está lá em 2 Coríntios, do 10, do 3 ao 5, quando ele fala das fortalezas mentais, que são o que nos aprisionam, onde o inimigo nos aprisiona, né? E o inimigo vai tentar fazer de tudo para que a gente, primeiro, não deixe esse pecado. E com o Gideão não foi diferente. O Gideão teve todo um processo de libertação na vida dele, até o momento em que ele constrói um altar ao Senhor. Mas nós só construímos um altar ao Senhor com uma vida de santidade, nós só construímos um altar do Senhor com uma vida de intimidade, uma vida de oração e uma vida de comunhão. E para isso nós precisamos derrubar, né, na nossa natureza humana, todas as nossas alianças com as trevas. Para isso, o inimigo vai tentar fazer de tudo. Primeiro, como fez lá Faraó, né? O povo era escravo do Egito, a mentalidade de escravidão. E muitas vezes nós atravessamos ali o Mar Vermelho, mas continuamos com aquela mentalidade. E o inimigo vai fazer de tudo para que a gente não seja liberto, como o Faraó fez com o povo de Israel. Primeiro, vem as pragas, né, fazendo uma recapitulação rápida, e mesmo depois que vem as pragas, depois da 4ª praga, quando vem as moscas, é interessante, porque está lá em Êxodo, Faraó vem e diz assim, olha, chama Faraó e diz, ide, oferecei sacrifício aos vossos deuses aqui na própria terra. Oferece sacrifício a Deus no Egito mesmo. Você não precisa sair do mundo, você pode ficar na igreja, não tem problema, continua pecando. Não tem problema, né? Um pouco de pecado, você não precisa deixar o pecado, né? Você pode servir a Deus sem mudar de vida. Essa é uma das primeiras estratégias do inimigo, e Gideão passou por esse processo. Lembre-se que eles estavam escravizados, escondendo-se em cavernas, né? E escondendo-se em fortalezas. As cavernas, eu me escondo da presença do Senhor, eu me volto para mim mesmo com aquelas fortalezas mentais. E a primeira proposta que o diabo faz, e fez na vida de Gideão, e faz em todas as nossas, não tem problema, você não precisa deixar, você pode servir a Deus sem mudar de vida, né? Você não precisa sair do cativeiro para servir a Deus. A resposta de Moisés, e eu estou fazendo aqui um paralelo, porque esse é o processo de libertação que todos nós passamos. A gente acha que o que é construir altar, né? E Gideão quebra isso, e depois o próprio Faraó, Moisés diz não, o Faraó fala, mas olha, faz o seguinte, não vai muito longe. A gente libera vocês podem ir, mas não vai muito longe, não. Vai ali e volta, né? Está lá no próprio Êxodo, no capítulo 8, no versículo 28, né? Ele vai no deserto, mas não vai muito longe. É o que o inimigo faz, né? Você precisa ir, mas não precisa se afastar muito.
Não tem problema um pecadinho ou outro, uma bebidinha não dá nada, você beber uma cervejinha, sair do culto e olhar com olhar impuro uma mulher, assistir uma pornografia ou um filminho pornográfico. Quanta gente continua escravo, como aquele povo estava e como o Gideão estava. O processo é santidade. O processo é santidade, pastor. Posso falar uma coisa? Sim, Mas sim. o faraó que estava falando com Moisés, no meio das pragas, o faraó tentava negociar, né? Não podia. E teve uma resposta de Moisés que falou assim: nenhuma unha pode ficar nas mãos do faraó. E ele fala nenhuma unha de gato. O pastor Davis, olha, já está na fiação. Eu ia chegar lá nessa unha, porque esse é o processo, ó, glória a Deus. Está na fiação, louvado seja Deus. É esse o processo, né? Inicialmente, Davison, o que o faraó fala? Você não precisa sair do mundo para servir a Deus. Você não precisa sair do pecado. Você pode continuar aqui, pode continuar fazendo suas coisas todas. Pastor, foi feita uma pesquisa em uma igreja em Santa Catarina, tá? Ou Santa Catarina não, perdão, em Curitiba. De cada 10 homens casados, 5 têm problemas sérios com pornografia dentro da igreja. Nós estamos falando dentro da igreja. Eu uma vez, não é da nossa igreja, tá? Mas atendendo um jovem, conversando com um jovem, ele me falou da dificuldade que ele estava tendo para vencer algumas áreas de pecado da vida dele. Investigando um pouco mais, ele disse: meu pai é crente, mas ele vive assistindo pornografia o tempo todo. Eu chego em casa e pego ele de madrugada assistindo. Olha a maldição, a escravidão que isso traz, né? Outros em adultério, homens e mulheres em adultério, e Satanás fala: não tem problema nenhum, em droga, você pode servir a Deus. A segunda a proposta que Faraó faz, e esse processo de Gideão passou, e por que eu estou trazendo isso? Nós não podemos esquecer que eles estavam prisioneiros, escravos, das entidades Baal e Astarote, que são entidades de prostituição, e às vezes na igreja, né, o homem, nós somos homens, somos atraídos pelo olhar. Você fica lá assistindo o filme você sabe que ele é meio picante, você vai até a cena, quando vai começar a cena mais forte, você pula. No fundo, não tem problema, você pode ir ali no deserto e volta, não vai muito longe. Moisés disse não, isso no capítulo 8. Depois, no capítulo... Mas Moisés disse não, falou: não tem pacto, nós temos que romper, eu não posso ficar próximo do Egito. O pastor fala muito do centro da vontade de Deus, eu não posso ficar saindo ali na beiradinha, onde as trevas estão negociando com as trevas, negociando com o pecado. Não dá nada, não tem problema, uma cervejinha não tem problema, um palavrãozinho, sentar na roda do escarnecedor, contar uma piadinha, não tem problema, né? E Gideão passou por esse processo, e quando ele consegue se libertar, ele vê a Deus, puros de coração, bem-aventurados puros de coração que verão a Deus. Aí ele consegue construir o altar de paz na vida dele. O próximo é a libertação da família. E aí, Faraó continua lá em Israel, no capítulo 10, depois, salvo engano, da 8ª praga, né? Faraó fala: mas o que é? Você quer levar todo mundo? Você quer levar as crianças? Quer levar as mulheres? Vão só os homens. Eu libero só os homens. As mulheres ficam e as crianças ficam. Você pode ir, a tua família fica. Gideão percebeu isso, não adiantava ele ser liberto, a sua família tinha que ser liberta. Eu precisava libertar a família, e é o próximo passo, é o que Satanás faz. Não tem problema, né? Vai, mas vai somente os homens. E é isso que o inimigo faz muitas vezes, né? Vai adorar a Deus, vai fazer as tuas coisas, e isso faz, e a tua família fica para trás. Quantas vezes nós já ouvimos isso, pastor? Não tem problema, você vai para a igreja, fica lá, faz as tuas atividades, que Deus cuida dos teus filhos, Deus cuida da tua família. É mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Você pode adorar, porque da família fica aqui presa, escravizada. Nós precisamos... O processo envolve a nossa libertação e a libertação da família. E Moisés disse: não, vai todo mundo. Vamos nós, os nossos filhos, os nossos velhos, os pais, as crianças, as mulheres, não vai ficar ninguém com Faraó. A minha família não vai ficar presa na escravidão. Gideão entendeu isso. E no altar de paz, primeiro ele foi liberto, primeiro ele foi purificado e santificado. 2 minutos, hein? Tá. Terceiro, pastor, e eu vou acabar não respondendo o que o senhor falou, mas é só para a gente poder entrar nessa questão do Espírito Santo. A terceira coisa, depois ele tenta ficar com os bens e com os animais. Fala: não deixa os animais. Quer exatamente o que seria usado para oferecer os sacrifícios, os valores. E nessa hora, é o que o pastor Davison trouxe. A resposta de Moisés é: não fica nem uma unha aqui, porque tudo o que é meu pertence ao Senhor.
Gideão passa por esse processo, liberta a sua casa, e agora ele é um homem valente, realmente um homem de Deus, e o Espírito Santo vem revesti-lo e cobri-lo com vestes de santidade, vestes de linho puro, fino e resplandecente, né? Linho puro, segundo está lá em Apocalipse, é a justiça dos santos. E o pastor Deli trouxe algo interessante a semana passada, falando de Adão e Eva, que estavam nus. Em Apocalipse, para a carta da igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim: aconselho-te que te compre vestes brancas, para que esconda a tua nudez, que é a nudez do pecado. Ele se veste com vestes de santidade. Por que com vestes de santidade? Que é a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. São vestes de santidade. A gente imagina muito uma armadura pronta para a batalha. A grande armadura de Deus são vestes de santidade. Aconselho-te que te compre vestes brancas, para que esconda a vergonha da tua nudez. Lá em Gênesis, eles estavam nus e se envergonhavam, porque eles se depararam com o pecado. Quando eu estou com vestes brancas, eu estou pronto para ir para a batalha. E aí ele faz o teste. Depois, na próxima oportunidade que eu me dar, eu vou entrar na batalha e nos 300 que eles chamam lá, até chegar aos 300. Depois o nosso irmão Deli vai falar e o pastor Davison também. Mas veja coisa interessante, pastor. Só concluindo, o que ele faz? Ele faz um teste. Eu já ouvi muito falar que isso era falta de fé de Gideão. Muito pelo contrário. Ele faz o teste do novelo por 2 vezes. Ele queria ter certeza. Primeiro, ele já conhecia Deus. Ele era um homem de fé. Ele tinha vestes de santidade. Ele andava com Deus. E quem anda com Deus não duvida. Crê. O que ele quer saber é exatamente, ele não quer fazer nada que não seja da vontade de Deus. Ele quer ter certeza. A certeza de que ele está ouvindo corretamente a voz de Deus e vai aplicar a estratégia de Deus e não a estratégia humana. Ele tem o Espírito sobre ele. Se o Espírito estava revestido sobre ele, ele já não tinha mais dúvida. Ele estava fortalecido. O que ele precisa agora é ter uma direção para fazer a coisa correta, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dele. Amém, pastor Edi. Eu anotei 2 coisas importantíssimas que o senhor falou nesse tempo que o senhor usou. O senhor falou 3 coisas: santidade, mas o senhor falou construir o altar de paz. Construir um altar de paz. Você só constrói um altar de paz com uma vida santa. Com uma vida santa. E uma outra coisa que o pastor Edi falou, muito sério agora, é a libertação da família. Você só consegue libertar a sua família construindo um altar de paz. Se você não constrói um altar de paz, você não consegue libertar a sua família. Existem muitas pessoas que vivem dentro da igreja e acha que simplesmente por ter vidas, quantidade de anos de crente, vai ganhar a sua salvação. Não. O que garante a sua salvação é construir um altar de paz, viver uma vida de verdade no Senhor. Aquele revestimento que a palavra fala no verso de número 34 do capítulo de número 6, quando o Espírito Santo vem e abraça Gideão. Mas, pastor Derli, o senhor também terá 10 minutos para responder o que eu vou lhe perguntar. No capítulo de número 6, a palavra diz assim: e disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Eu vejo que o Senhor ele está querendo mostrar algo para todos nós aqui. O que o Senhor entende que o Senhor está falando aqui e o que o Senhor estava falando com Gideão a partir desse momento? Amém. Glória a Deus. Pastores, irmãos, eu imagino assim, né? Eu fico pensando que Deus, como está escrito na sua palavra, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Quando Deus faz aliança com alguém, o fraco se torna forte. Por isso que Gideão falava, eu sou o mais fraco, eu sou menor, eu não sou digno, questões todas, e Deus fala, não, você é varão valoroso, você é poderoso. Então, aquilo que é do mais forte se torna para o mais fraco. E assim é uma aliança. Deus, ele fez uma aliança com Gideão.
Deus ele tem uma aliança com Israel. Então Deus ele queria mostrar que a glória é para ele. A vitória quem estava dando era Deus. Então o próprio Deus ele faz uma seleção. Deus ele fala, como o senhor leu, né? É muito esse povo. Então, para que vocês não se gloriem, né? Vocês já estão num número aí razoável, para mim não precisa de muito, né? Porque para Deus ele não vê a quantidade, ele vê qualidade. Ele precisa que um se posicione, que um chame a responsabilidade e esse um faz a diferença em um todo. Deus ele tem aquela palavra como se o fermento que leveda toda a massa, né? Esse um, ele pode contagiar. Por isso que Deus ele fez um processo, como o pastor Edi bem explicou, um processo na vida de Gideão, para que Gideão pudesse ser livre totalmente, né, de todos esses pactos que haviam com Israel, com seus pais, com toda a nação, e ali então ele tivesse um encontro real com Deus. Então Deus ele começa a fazer uma seleção aqui no capítulo 7, e ele começa a dizer assim, ó, Israel não vai se gloriar, então eu vou começar, praticamente eu estou parafraseando, para que você entenda que poucos para mim são muitos. Então ele fala o seguinte, olha, vai lá então, está ali no versículo 4, no versículo 3, desculpa, e fala para ele, Gideão, se tem algum medroso, se tem algum tímido, pode voltar para casa. E ele fez essa proposta, essa pergunta, né? E muitos foram embora. 22 mil homens, eram 32 mil, 22 mil homens foram embora. E aqui eu entendo alguns princípios de Deus, né? Deus ele fala de tímidos e de medrosos, porque o medo, pastores, o medo paralisa, né? O medo, ele faz com que nós paralisemos e ficamos parados num lugar. Pois não, Antes de o senhor entrar nesse tímidos e medrosos, eu queria, mais uma vez, voltar a essa mesma pergunta que eu lhe fiz, quando eu falo desses muitos, e o verso diz da seguinte forma, o verso de número 2, na parte B, diz assim, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus, nesse momento, trazendo para os dias que nós estamos vivendo, meu pastor, Deus não poderia estar dizendo da seguinte forma, olha, peraí, hoje, no momento que nós estamos vivendo, vocês não estão dependendo de mim, vocês não estão acreditando que eu sou Deus, que eu sou suficientemente capaz de livrar, que eu sou suficientemente capaz de salvar, de mudar toda essa situação, né? Mas o Senhor ele está dizendo para você vai ter que verdadeiramente viver uma vida de fé, 100% fé, 100% fé na minha pessoa. Agora o Senhor pode continuar. É justamente isso. É a total dependência de Deus. E chegar lá nisso, pastor, nessa questão da fé, né? Porque assim total como dependência de Deus. O medo ele afasta, né? E a ousadia nos impulsiona para mais perto de Deus, assim também é a dúvida que também nos paralisa e a fé que nos impulsiona para mais perto de Deus, porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque temos que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus está dizendo assim, olha, não é com a força do seu braço, não vai ser com a força do seu poder, Israel, vai ser na minha total dependência. Então, eles tiveram que passar por todo esse processo que se iniciou no capítulo 6 e se estendeu agora no 7. Gideão já teve um encontro com Deus, mas ainda Gideão tinha dúvida. Ainda Gideão tinha medo. Nós vamos chegar lá e Deus vai falar o seguinte com ele, olha, Gideão, versículo 10. E se ainda temes desce tu e o teu moço pura ao arraial. Olha como que a seleção de Deus começou lá na fonte. Deus, então, ele
ele fala, ó, tem algum medo, tem alguém que está com medo, alguém tímido, ó, pode ir embora. Fica comigo os corajosos. Porque essa caminhada espiritual, pastor, ela precisa mesmo de ter confiar totalmente em Deus. A verdade é essa. Porque mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, nós temos que crer que Ele tem uma aliança conosco, e se nós estivermos escondidos, como o Senhor sempre fala, nesse esconderijo do Altíssimo, Ele é quem luta, é Ele quem peleja, e nós já não somos mais nós já somos um com Ele. Então, o que aconteceu? 22 mil homens foram embora. E Deus ainda continua falando com Gideão. Gideão, ainda é muito, tem muita gente ainda. 10 mil pessoas ainda é bastante. Vou continuar. É o seguinte, eles vão lá para a fonte, e aqueles que descer a boca nas águas lá e tomar, separa. Mas aquele que trazer a água até a sua boca, esses são os 300 que eu separei. Então, Deus, no total controle de toda essa batalha. Deus mostrando as estratégias, Deus mostrando as ferramentas de guerra, nós vamos ver lá mais adiante, né? Ele vai falar dos vasos, das trombetas e das tochas acesas. Quem vai para a guerra sem espada? Literal, no sentido. É confiar ou não confiar em Deus? Porque a espada é o Espírito, é a palavra, né? Eles não estavam com uma espada literal, porque eles foram com tochas, com trombetas e com vasos. Essa é a armadura, é a armadura lá de Efésios, gente. Pastor, vocês podem fazer o que eu estou fazendo aqui, viu? Essa é a armadura lá de Efésios 6, que nós estudamos a vez passada, viu, gente? Essa é a verdadeira arma de guerra. Essa é, pastora, com certeza. Então, Deus ele faz essa separação, então eles pegam a água, traz a boca, e Deus falou, são esses homens, 300, que nós iremos, que vocês vão, e eu já dei a vitória. Mas aí Deus lá no versículo 11... 2 minutos. Excelente. No versículo 10, ele ainda continua a falar com Gideão, Gideão, você ainda está temendo? Você está temendo descer ainda? De tudo isso que eu dei, vai lá então no arraial, pega o teu moço, desce ao arraial, e lá você vai ouvir. E aí ele vai escondidinho atrás da porta lá, né? Ouve Deus, olha para vocês, os senhores verem, Deus é quem separa, Deus dá sonho aos inimigos, Deus dá interpretação ao inimigo da vitória que ele já deu à tua vida, à minha vida. Olha que lindo. E aí, então, vai lá, ouve o que eles estão falando, e eles ouviram lá, olha, eu tive um sonho, né? Está ali no versículo 15, né? E a explicação no versículo 14, né? Desculpa. Continua, no versículo 13 até o 15, né? Vai dar esse sonho. Aí veio um pão que desceu do céu, né? E como uma roda. E aí o outro interpretou, olha, esse é o Gideão, é o israelita, esse é a espada de Gideão. O Senhor já deu a vitória na mão deles. E aí, então, Gideão, ele vem cheio do Espírito Santo, de confiança, de força, e aí ele vai falar para o povo, né? Olha para mim, olha, fica atento, faça como eu faço, Deus já nos deu, e quando Isso é liderança. Liderança, meu pastor. Isso é quando Pedro e João foram cheios do Espírito Santo em Atos 3, ele olha para o coxo e fala, olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Isso é chamar a responsabilidade no meio do caos. É esse povo que Deus está levantando nesses dias. Amém. De dificuldade, últimos dias que Deus está levantando essa igreja. Meu pastor, Amém. tu tens a palavra. Pastor Derli, muito obrigado. Eu peguei também algumas coisas muito importantes que o senhor falou aqui. A dependência que nós precisamos ter de Deus, de viver de Deus. A dependência que nós precisamos de ver, vou responder, de ver, né, o tempo todo de Deus, viver uma dependência total, agindo Deus, quem impedirá? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, ele continua sendo Deus. Pastor Edir, olha, Davison, não fica bravo comigo não, tá? Eu estou desfrutando aqui. Eles estão se despedindo. Eles estão se despedindo hoje, tá bom? Olha, pastor Edir. Pastor Edir, presta bastante atenção. Eles eram 32 mil, né? Eles eram 32 mil. Né? É um exército tremendo. Né? E para esse exército tremendo, o senhor disse assim, olha, é muita gente. Aí voltaram lá uma porção, 22 mil. Aí ficaram só 10 mil. E o senhor, de 20 voltaram, ficaram 22 mil. Né? E o senhor ainda diz que é muito. Aí 10 mil. E o senhor ainda falou que era muito. Eu quero que o senhor, em 10 minutos, fale sobre isso e mostre para mim todas as coisinhas que tem por detrás, porque eu sei que tem muita revelação por detrás de tudo isso. Vamos lá. Amém. Vamos lá, pastor. Tinham 32 mil soldados. Gideão vai e convoca das tribos de Manassés, da tribo de Asser, Zebulon e Naftali, um total de 32 mil soldados, e nesses 32 mil homens que se preparam para a guerra, uma guerra de libertação. É interessante porque a pergunta, o senhor fala que é demais, e lá no versículo 3, como o pastor Deli bem colocou, quem for medroso e tímido, volte. E voltam, pastor, 22 mil. Ou seja, ficam só 10 mil. Dos 100%, ficam menos de um terço. Eu fiz uma conta aqui rápida, dá 31,5%. Ou seja, se eram 31,5%, 68,5% eram medrosos e voltaram. E se nós voltarmos lá no início, quando falamos, né, vimos que o povo tinha medo dos midianitas. O povo estava escravizado, fugia para as covas. Eu voltando nisso, o processo que passou por Gideão teria que passar o povo. Eles voltaram-se para as covas e para as cavernas. Olha, covas são sepulturas. Morte espiritual. Esse povo estava morto, escravizado na mão do inimigo. Cavernas escondidos e fortalezas mentais. Nós vimos, já estudamos, e o pastor Deli bem colocou, o campo de batalha é a mente. Eles estavam escravizados. Então, desses soldados, quase 70% ainda estava escravizado. Vamos trazer para os nossos dias. A gente acha que o grande avivamento, a grande libertação envolve toda a igreja. Não, se trouxermos para nossos dias, 70% quase da igreja aqui estava escravizada em pecados, e temos que pensar aqui que eram pecados vinculados a Baal, a dois principados, Baal e Astarote, e um terceiro principado que é Maloque, que atua junto com esses dois principados. A gente estudar um pouquinho a mitologia daqueles povos do Antigo Testamento, estudando o Antigo Testamento, a gente vai ver isso. Então, haviam 22 mil dos soldados. Nós estamos falando dos que foram separados para ser soldados, hein? Não estamos falando nem do resto do povo, mas daqueles que se levantaram para guerrear. Quase 70% estavam escravizados, presos ainda nas cavernas, presos ainda nas sepulturas, presos ainda nas fortalezas mentais, com alguma área, alguma brecha na sua vida. É aquele que está à frente da obra, é um obreiro, é um pastor, é um diácono, mas que ainda tem prisões espirituais, alianças com as trevas. Eu disse, acabei de trazer um exemplo aqui, nos Estados Unidos a pesquisa diz que 6 de cada 10 homens casados dentro da igreja têm problema com pornografia. Isso é sério, isso é uma brecha seríssima. Isso os que tiveram coragem de se expor, os jovens, o pastor Jaime Kemp, pastor Davison lembra bem do Jaime Kemp, pastor Rui, marcou muito a nossa geração lá nos anos 80. O Jaime Kemp, no começo dos anos 2000, salvo engano, em 2006... Jaime Kemp e Judith Kemp. Jaime Kemp e Judith Kemp, as filhas de Sara de Judith Kemp, uma obra tremenda para que as mulheres leiam, né? As filhas de Sara. Jaime Kemp fez uma pesquisa entre os jovens, por volta de 2005, nós estamos falando há mais de 15 anos atrás, cerca de 70% dos jovens dentro da igreja, mais de 70%, tinham contatos sexuais. Isso nós estamos falando em 2005. Então, veja, esses eram jovens, esses eram ainda que estavam escravos, não tinham sido libertos. E esse, o Senhor fala, esses não servem para lutar contra esse inimigo se eles não foram libertos ainda. Serão destruídos e destroçados por esse inimigo. É muito. Deus não são com esses que Deus vai contar. Sobram 10 mil
dá mais ou menos 31,5%, tá? Eu fiz uma conta rápida aqui. 31,5% que já tinham, de alguma forma, sido libertos. Estavam prontos, preparados, tinham sido libertos. Mas um erro que nós crentes cometemos muito. Nós guerreamos contra as trevas, temos vitória e obtemos vitórias. Às vezes temos uma grande batalha em casa, no trabalho, com os nossos filhos, em casamento, e quando a gente vence, a tendência é dar uma relaxada. E a gente relaxa e anda na displicência e acaba se distraindo com coisas do mundo. Exatamente esses 10 mil que o Senhor fala para beber água, e o pastor dele colocou, aqueles que bebiam água como o cachorro, né? O cachorro bebe lambendo, e ele está olhando, ele não perde a visão para ver de onde vem, se há um risco e onde o adversário está atuando. É o pai que exerce a função do sacerdote, ele está olhando as ovelhas da sua casa. Ele está vendo o que está acontecendo. O marido, eu estou falando para mim, tá, gente? Eu estou pregando para mim. Isso sou eu que estou aprendendo. A estar atento nos movimentos, a estar atento no movimento do Senhor, pronto para a guerra, e não preso com distração. Muitos hoje, uma boa parte, 70% ainda continuam escravos, dentro da igreja. Conheceram... Então, o senhor está falando que aqueles soldados que lambiam a água, né? Esses estavam atentos. Esses estavam atentos. Os outros tiram as suas mochilas, suas armas e vão beber água. Não estão atentos. É as distrações. Deixa suas armas no chão. Deixa as suas armas no chão. E o diabo é especialista, o inimigo especialista. Hoje ele tem as redes sociais. E quanto tempo nós perdemos redes sociais lá no WhatsApp, no Facebook. O senhor falou mesmo aqui no começo, você manda que você se envolve em discussões políticas, ideológicas. A comparação que o senhor fez aí foi, principalmente para nossa época. Hoje, sim, para a nossa época. É aqui. Aqui. A guerra é aqui. A fortaleza é aqui. Eles fugiam para fortalezas. Salmo 91 fala que o Senhor é a nossa fortaleza. Mas eles estavam escravos nas fortalezas mentais. Então, aqueles 70% estão escravos ainda. Os outros que tinham conseguido ser libertos acabam perdendo tempo com distrações. E nós fazemos muito isso. E quando nós perdemos tempo com distrações, nós somos derrotados. Qual o soldado? Imagina numa guerra convencional, olha o soldado na Segunda Guerra, que ele tira o armamento, vai deitar, ele vai tomar tiro, ele vai ser morto e destruído. Esses não estavam preparados. Só 300 dos 32 mil, 332 mil dá menos de 1%, pastor. Eu fiz uma conta rápida, é 0,94%. E trazendo os nossos... Eu não podia deixar de falar isso, tá? O senhor também acha que o que o Senhor Jesus fala das virgens, das 5 virgens prudentes, das 5 virgens nécias, seria mais ou menos isso? Pastor, tremendo. Eu não tinha pensado nesse texto. Estamos na fiação, como disse para o Davi. É isso mesmo. As 10 estavam libertas, as 10 eram virgens, elas não eram contaminadas, elas não estavam escravizadas. Mas das 10, 5 estavam distraídas. Dos 10 mil aqui, 9.700 estavam distraídos. Uhum. E hoje tem muitos de nós que estamos distraídos na igreja, muitos nós líderes, nós pastores. Homens, maridos das suas casas, mulheres que deveriam ser colunas de oração. A mulher sabe dificular. A tola destrói com a sua própria mão, e dá sustentação. E nós perdemos tempo, estamos tão envolvidos em distração, não estamos atentos para uma guerra. Eu pergunto, quantos estão... Pastor, meu tempo deve estar terminando. Pode, por favor, pastor Davi. 22 estavam cheios de medo, 22 mil cheios de medo. Cheios de medo. Eu fiz a conta, Davi, 31,5%. Tá. Desculpa, 78,5%. Tá ok, cheios de medo. E 21.700 estavam distraídos. Não, 10 mil. 9.700, porque sobraram 10 mil. Então, dos 10.700. 9.700 estavam distraídos. Isso me lembra Hebreus capítulo 12, de que eu acho que os 22 é medo. E eu acho que medo pode ser até pecado. Os 9.700 não é pecado, é amarra. É amarra, é distração, não é foco. Exatamente, falta de foco. Exatamente. Esses tinham sido libertos, pastor Davison.
Pelo menos tinham sido libertos daquela escravidão, mas se perdem no meio do caminho por distrações, por falta de foco. São as 10 virgens. Eu ouvi, pastor, isso de um padre, aliás, não foi um padre, o doutor Anselmo que comentou comigo numa conversa que nós temos, ele tinha ouvido num padre da Canção Nova, que uma irmã, uma senhora, chegou para ele falando, começando a contar dos problemas da casa dela, falando, meu filho tá drogado, meu marido, etc. Ele virou e falou assim, irmã, levanta um pouco a sua saia. Ela tomou um susto e falou, fica tranquila, irmã, eu sou padre, eu não estou com má intenção. Quando ela levantou a saia, ele olhou para os joelhos e olhou e falou, os seus joelhos estão muito lisos para quem tem esse problema. E quando eu ouvi isso, eu olhei para os meus joelhos e falei, meus joelhos estão muito lisos. Foi uma das coisas que me inspirou a subir, começar a subir ao monte. Os nossos joelhos estão muito lisos. Nós nos distraímos, e eu me incluo, tá? Com muita facilidade. O Senhor tinha 300 que estavam atentos. Esses são prontos para a batalha. Dá menos de 1%. O Senhor precisa de menos de 1%, mas ele precisa de homens comprometidos. Primeiro, todo o processo, pastor, nós não chegamos aqui de uma hora para outra. Nós ficamos 3 ou 4 dias para chegar aqui. Todo o processo de educação, de quebra de ídolos. Aqueles 10 mil tinham passado por esse processo. Eles venceram, mas há uma tendência natural do homem, e isso a gente tem que vigiar. Depois de vencer uma grande batalha, você acomodar. E achar que dá para descansar, e achar que dá para relaxar, e achar que dá para parar de orar, e não vigiar. E aí o inimigo, imagina aquele adversário que fica se preparando para ele aproveitar o momento de distração. Aí ele ataca com muito mais força. Eu já passei por essas situações inúmeras vezes. A gente guerreia, quando você obtém uma vitória, você relaxa. No reino de Deus, não dá para relaxar. Eu não estou falando que não é para não ter paz, alegria, gozo, diversão. Não é isso. Mas em tudo isso nós temos que andar com Deus. Esses 300 estavam preparados para essa guerra. Por isso que esses 300 lá na frente vão quebrar o cântaro e vencer essa batalha. Parece que nós estamos sozinhos aqui. Mas, peraí, o que o Cleiton está perguntando aqui, falando aqui? Vamos lá. Levante-se e ataque o acampamento dos midianitas. É isso? Leia aí para mim. Disse o Senhor a Gideão, eu já dei a vitória a você. Nosso Deus é o Senhor da guerra. Ele venceu a morte em Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu pensava que nós estávamos aqui sozinhos, porque eu não via mais ninguém, mas o povo estava prestando atenção naquilo. Olha, a Margarete, a nossa irmã Margarete escreveu, a única diferença de hoje é que eles não tinham Facebook, Instagram, TV e outros. É verdade, irmã Margarete. Os nossos irmãos estão atentos. Agora, eu vou dar mais 10 minutos para o senhor, Derli. Agora, pastor, posso continuar aqui? Pode. Posso continuar no que o pastor Edi está falando? Pode, está aí. O senhor tem alguma... Não, eu quero que vocês, pelo menos, quebrem esses vasos hoje, né? Derli, só uma coisinha, Solta essa Derli. trombeta. Posso falar uma coisa? Derli, você falou tá. que talvez Deus estava achando de que o Gideão estava ainda com medo. Eu acho que medo todos nós temos. Só que obediência é o que nós não temos. Josué estava com medo, mas foi obediente. Eu acho que até Davi estava com medo e foi obediente. Abraão, querendo levar o sacrifício de seu filho, estava com medo, mas era obediente. E eu acho que eu vejo nesse capítulo um Gideão completamente diferente. Eu tinha falado com o pastor Rui, antes da nossa transmissão, eu falei assim, eu vejo um Gideão agora totalmente manso, obediente a tudo que Deus está fazendo. O que você acha, meu querido? O pastor, ele só aproveitando em caixa a pergunta, Pode falar, o medo que Gideão sentiu aqui é diferente do medo dos 22 mil. Né? É aquela coisa que bate na hora da batalha, mas ele estava com o Senhor. Eu queria perguntar para os nossos ouvintes se nós podemos avançar um pouquinho mais. Se for possível, manda um ok aí para a gente saber até que hora que nós vamos aqui, se a gente pode avançar mais uns 10, 20 minutos aí. Olha, pastor Derli, continue. Tá bom. Tem algumas chaves, né, aqui, até com o comentário do pastor Edi, quando Deus faz a separação, e esses homens que estavam trazendo, né, e com essa posição de joelho, de vigilância, atento, né, em batalha, porque está tratando de batalha, olhando para suas armas, tratando todo o campo do foco do inimigo, né, e eu vejo isso que sempre foi o foco de Deus. Eu quero juntar essa palavra de vigilância, né,
com a palavra que Jesus fala de oração. Jesus ele vai falar lá no Mateus 26, no versículo 41, que é vigiai e orai, né? Para que não entres em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente tem que entender que essa batalha que nós estamos tratando vai falar principalmente dos midianitas, que significa conflitos, que é na mente, mas também fala de um povo que se juntou com ele, que é Amaleque. E Amaleque é carne. Então, essas lutas sempre vão estar junto, e tudo isso, ele interfere em um versículo que está lá no versículo 15, depois de tudo esse mover, Gideão ter ouvido o sonho, ouvido a interpretação, a palavra de Deus diz assim no versículo 15, e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, a interpretação, ele adorou a Deus. E eu queria chamar a atenção para isso, essa adoração genuína. Por quê? Porque que Deus ele não quer que nós tenhamos medo de situações, ficamos paralisados em meio às adversidades, né, às dificuldades do nosso trajeto, da nossa caminhada. Por quê? Porque esse ficar prostrado, esse ficar paralisado, amedrontado, isso aqui, Deus não quer. Deus ele quer que chame para ele, que a adoração seja para ele, que nós nos inclinemos totalmente para ele, né? E a adoração tem a ver com prestar culto, tem a ver com servir, tem a ver com adoração. Você vai ver lá quando Satanás tenta Jesus no deserto, né? E ele fala assim, arreda-te de mim, Satanás. E ele fala, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Alguma versão fala, Senhor teu Deus prestará culto, ou ao Senhor teu Deus servirá. Então, tudo isso que está falando aqui, essa questão da batalha, e como o senhor pastor Rui disse agora sobre as 10 virgens, um guerreiro tem que ter essa disciplina, que é vigilância. Vigilância, porque, no entanto, Jesus fala, ó, vigiai primeiro, e depois ele fala orai. Vigiai e orai, é uma associação que tem a ver com o Éden, quando Deus cria o homem e coloca ele no jardim, plantando o homem no jardim, e fala o seguinte para o homem, cultivar e guardar. Tem a ver com vigiar e orar, porque o cultivar naquele contexto tem a ver com adoração, porque o cultivo tem que ver com o cultivar de cultura também, que é a cultura do céu na terra, mas também tem a ver com cultuar a Deus. Então o homem, quando quisesse ver Deus, ele via o homem, porque eles já eram um. A adoração era totalmente voltada para Deus. Por isso que o processo de quebra dos altares começou lá no 6. E sem o capítulo 6 inteiro de restauração, ele não poderia chegar aqui e adorar. Por quê? Porque se você vê quando Jesus ele fala com a samaritana, olha, vocês adoram quem não conhece. Nós criamos um risco de adorar um Deus estranho, achando que é o nosso Deus. Então, a adoração também é chave para a vitória. E eu queria que os irmãos até, se pudessem, né, falar algo a respeito, que ele fala no versículo 15. Ele adorou. E aí, então, ele foi para a batalha, chamou a responsabilidade, ele disse, olha para mim, ele falou, é comigo, faça como eu faço, que nem o líder chamando a responsabilidade e sendo um exemplo, né? Ele falando, como Jesus falava, né? Quando Jesus ele pregou lá o Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, aí aquele povo começou a ouvir e falou assim, ele fala como quem tem autoridade, né? Ele ensina como quem tem autoridade. É por quê? Porque ele era responsável. Ele falava, ele mostrava que a vida dele era baseada, tudo que ele ensinava era baseado na vida. E isso aqui era um resumo breve, né? Bem breve, de como que foi a batalha. E eles aproveitaram, quero adentrar aqui já também, porque o nosso horário é grande, adentraram então conforme Deus disse, sem armas literais, no sentido de armas físicas, mas eram armas espirituais, porque a espada era do Senhor. E uma coisa que eu chamo a atenção, pastores, irmãos, é o grito de guerra deles.
Eles falam, né? É pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. Quando eles veem um homem que está à frente, que fala, ó, esse eu confio, esse eu estou junto com ele, e eles aqui, eles não teve nenhuma idolatria, não teve nada que colocou o homem, mas era um temor, era um respeito, porque eles confiavam totalmente no seu líder, no seu homem, que era Gideão. Então é pela espada de Gideão e pela espada do Senhor que nós estamos lutando. Amém? Amém. Amém. Eu achei tremendo o que o senhor falou, né? Quando essa coisa do se prostrar, né? Prostrar-se diante de Deus, de prestar um culto ao Senhor, da adoração ao Senhor. Muitas vezes nós vamos lutar simplesmente por aquilo que nós sabemos, né? É o Logos, é o Logos. Esquecemos que nós só vamos vencer a batalha vivendo o rema. Gideão, ele não aprendeu algo e falou assim, agora vou lá, vou recitar isso aqui e vai dar tudo certo. Não, ele se encheu de Deus, ele se capacitou em Deus, ele cultuou a Deus, ele adorou ao Senhor, e agora todo o seu exército olhou para ele e disse, olha, esse homem aí tem um poder sobrenatural sobre a sua vida. Pastor Edi, agora o senhor vai ter 5 minutos. Olha bem, está cada vez ficando pior o negócio aqui. Hein? O senhor vai ter 5 minutos. E nesses 5 minutos, pastor Edi, olha bem, eu queria que o senhor olhasse para esse momento em que Gideão adora ao Senhor, que chama os seus 300, né, que é o verso de número 15, então, o verso de número 16, repartiu os 300 em grupos de 100. 100 ficou com Gideão, e os outros 100, cada um foram com outros oficiais, com toda certeza. Ele tinha outros oficiais como Pua, e ele tinha outros também. Agora, eu queria que o senhor passasse para nós o que vai acontecer. 5 minutos, senhor, 5 minutos, pastor Derli, e aí eu vou deixar o pastor Davis também com 5 minutos para terminar. Tá bom, então vamos lá. Pastor, é interessante que essa adoração, amém, que o pastor Derli deu, ele divide em 3 grupos, isso é estratégia, né? De guerra, a estratégia dada pelo Senhor, por isso que eu disse que ele estava buscando o tempo todo a direção do Senhor, para que fosse feita a vontade do Senhor e não a dele. As armas que eles levam para essa guerra demonstram isso, e o que o pastor ele trouxe da questão da adoração, que o Senhor pediu para reforçar. Só pode adorar quem é liberto. Moisés falava, liberta o povo, para nós atravessarmos o deserto, irmos para o deserto, atravessarmos o Mar Vermelho e adorarmos ao Senhor. Então, eu primeiro preciso passar por um processo de libertação, para fazer essa adoração. Segundo, a cura das feridas, dos traumas, das marcas da escravidão do inimigo. Nós temos que carregar as marcas de Cristo, e não da escravidão do inimigo, que são as marcas do pecado. Depois disso, a restauração. Amém. E a santificação. Então, o processo é libertação, cura, restauração em Cristo e santificação. E, acima de tudo, a permanência na restauração e na santificação. Aí eu presto uma verdadeira adoração. E é isso que Gideão faz. E quando Gideão, junto com seus homens, prestam essa verdadeira adoração, eles estão prontos para a guerra. Às vezes a gente adora muito na alma. Ali não, é uma adoração plena, porque eles estavam totalmente curados e libertos. Divide-se em 3 que vão para essa guerra. E é interessante que na vigília, na meia-noite, quando está tudo escuro, né? Você imagina na época você não tinha luz, não tinha eletricidade nem nada, havia uma escuridão. E qual é a arma? A trombeta, um cântaro e uma tocha acesa. E pela ordem de Gideão, eles tocam a trombeta, é o chamado de guerra, eles estão prontos para a guerra. Mas em que momento que eles vencem a guerra? Quando eles quebram o cântaro e a tocha aparece, a luz aparece. É a luz de Cristo. O Senhor fala, eu sou a luz do mundo. Depois ele vira e fala, vós sois a luz do mundo, no Sermão da Montanha. O Senhor é a luz. Amém. Se nós estivermos nele, ele em nós, a luz dele brilha em nós. E onde a luz brilha, as trevas saem. As trevas não permanecem. A luz só vai brilhar se houver santificação, porque se houver área de trevas nas nossas vidas, o Senhor disse, se os nossos olhos forem trevas,
todo o nosso corpo é trevas. E quão grande trevas há em nós, e trevas são moradas de demônios. Então, aquelas áreas de trevas das nossas vidas, elas precisam ser confessadas. Elas precisam ser trazidas para a luz, para que nós possamos prestar essa verdadeira adoração. O cântaro quebrar, né? Eu preciso me quebrantar todo. A minha vida, a minha alma, os meus desejos, as minhas vontades, isso não tem... O meu orgulho, acima de tudo, é uma dos grandes... das piores dos piores inimigos que nós temos que enfrentar. É o orgulho, o nosso orgulho ferido, a gente se esconde atrás disso. Quando eles quebram o cântaro, a luz aparece, e quando a luz aparece, o Senhor traz a vitória, né? E é interessante, como o próprio pastor Deli falou, é a espada do Senhor e por Gideão que nós lutamos. Pela espada do Senhor, porque a espada é do Senhor, e a espada do Senhor é a palavra de Deus. Nós vimos isso na armadura de Deus. Se eu não viver essa palavra, ô Senhor, buscar o fruto do Espírito na minha vida, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra isso não há lei. Contra isso derrota as obras da carne, na nossa vida, na nossa família. Aí nós vamos lá na igreja, e o avivamento vai acontecer na igreja. Precisa de um homem que se levante. Precisam de 300 homens. É 1% da igreja, pastor. Quantos membros tem a nossa igreja? Vamos pegar todas 1.000 membros, eu preciso de 1%. 1%. Com 1% Deus age. Os muros de Berlim, o pastor, como é que é o nome dele? Meu Deus, o grande que nós assistimos, o último grande. Billy Graham. Billy Graham foi, o senhor assistiu aquele, ele foi na União Soviética em 1950, no final dos anos 50, quando a cortina de ferro estava fechada. Ele orou pela queda do comunismo. Depois, nos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70, na Alemanha Oriental, um grupo de idosos começou a se reunir numa igreja e orar. O governo comunista não deu atenção porque eram velhos, não significam nada, não vão dar trabalho nenhum. Por oração daquele um homem, Billy Graham. Deus levanta um grupo de velhos. Moisés falou, nem os nossos velhos irão, não vai ficar ninguém. Levanta um grupo de velhos que começam a orar. 20, 30 anos depois, os muros caem. Hoje, eu vejo que nós, quando nós vamos orar, nós anunciamos no Facebook, ó, olha, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, Deus não quer essas coisas. Deus quer que a gente ore, simplesmente. Os joelhos, pastor, os nossos joelhos não podem estar lisos. Né? Nem anunciar. Né? Óbvio que tem pessoas que não... Óbvio que tem pessoas que não podem ajoelhar por problema, mas os nossos joelhos espirituais estão muito lisos, o joelho tem que estar calejado, os nossos joelhos têm que estar calejados, estão muito liso, a gente ora muito pouco, a gente busca muito pouco. Basta 1%, menos de 1% da igreja. Pastor, se isso for no Brasil, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, 210 milhões de habitantes, se nós tivéssemos 2 milhões e 100 mil crentes de verdade, homens como esses 300, incluindo a mim, que preciso me transformar em um desses, né? O país não estaria como está hoje. A culpa do país estar como está hoje é nossa, de igreja. As nossas famílias é nossa. Nós não temos... E nós, homens, principalmente nós, homens, que somos os sacerdotes dos nossos lares, não temos tomado posição. Somos omissos, ou medrosos, escravizados, ou displicentes. E quando nós ficamos, a luz brilha e vem a vitória. Pastor Deli, Gideão era um líder, também. Um líder, se tornou um líder fantástico. Sim. Aí, de repente, ele separa os 300 em grupos de 100. Ele tinha um grupo, ele tinha 100 com ele. E ele chamou a atenção dos seus e disse, olha, quando eu fizer isso com os meus, faça vocês também. Você lembra desse momento ou não? Sim, é verdade. Lá no versículo 17, que ele fez? Isso, vamos lá, então. Você 17. Tem 5 minutos para soprar essa trombeta, que até agora nem você, nem o pastor Edi soprou essa trombeta. Eu quero soprar essa trombeta ainda hoje. O pastor Davison soprou a trombeta. Não vai embora, não. Sopra a trombeta. Vamos lá. O versículo 17 do capítulo 7 diz assim, e disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à tua extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós, né? E aí, então, eles cercaram, né, o arraial lá, tomando a buzina, cada um e tal. E
E eles separaram, então, essas 3 companhias com os cântaros, quebraram os cântaros, né? E, assim, para o senhor ver que essa obra é de Deus mesmo, né? É totalmente do Espírito Santo, né? Eles estavam trocando o turno. Olha lá, o senhor vai tocar o shofar. Isso aí. Toque o shofar para a gente encerrar. E aí, então, eles estavam nessa troca de turno aí dos seus sentinelas, dos seus guardas, né? E eles fizeram isso e eles ficaram desbaratinados, ficaram com muito medo, né? Os midianitas. E aí, então, um começou a pegar a espada e matar o outro, e eles não tocaram em armas, né? Vamos falar assim, armas literais, mas eles foram com as buzinas, com os cântaros, né, e as tochas acesas. É interessante que as tochas estavam acesas. Isso é importante lembrar, porque a palavra é quem nos dá a vitória, né? Mas nós não devemos deixar apagar o Espírito Santo, né? 5 virgens, né, Deli? As virgens, lembra das 10 virgens? É. Tudo tem a ver, pastor, tudo tem a ver. E por interessante que era meia-noite aqui. Sim, sim. Lembra das 10 virgens? Era meia-noite. É um horário clímax, né? E por sinal, sensacional. Nós estamos falando em batalha. Nós estamos falando em batalha, e à meia-noite, lá do lado maligno, é onde eles se reúnem, fazem os rituais mais poderosos, convocam suas entidades mais poderosas à meia-noite. E muitas das vezes nós não estamos distraídos, né? Não estamos vigilantes, e aí nós não estamos na posição como guerreiros, né? E basta ficar somente na posição. Você sabe o que é meia-noite, né, gente? A virada do dia. Boa. Muito bom, pastor. É a virada do dia. Tá? Ele está dizendo que ele não para 1 minuto sequer. Satanás está falando assim, olha, eu não paro nem 1 minuto. E nós também não podemos parar 1 minuto sequer. Amém? Amém. É verdade. Eu creio, então, para encerrar, meu pastor, a minha fala, a minha participação, agradecendo já, que nós estamos vivendo um tempo de despertamento muito grande. É um tempo de avivamento, é um tempo de despertamento. Amém. É um tempo de focar, sabe, de se arrepender, é tempo de arrependimento de obras mortas, sabe, de distrações, de coisas que estão roubando o nosso olhar aqui da terra. E Deus está convocando um grande exército nesses últimos dias para fazer essa diferença, porque através desse exército vai acontecer esse grande avivamento que nós estamos sempre esperando e orando para que aconteça. Então, a palavra vem do Senhor, a espada é do Senhor, é Ele quem faz aliança, é Ele quem dá a vitória, mas basta a gente fazer como processo, né, de purificação, de santificação, que Gideão fez, e essa adoração que se mostra que eles são um. Adoração é se fazer um com Deus, de fato. E aqui, então, ele cumpriu com esse início, né, de missão aqui com Israel, e ele deu um grande livramento, e eu tenho certeza que nesse episódio, o nome de Deus lá, de Jesus, né, no caso, foi glorificado. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Então, Amém? quer dizer que batalha espiritual, guerra espiritual, pastor Davison, guerra espiritual é feita só com Deus. É isso mesmo? Deus é quem faz a batalha espiritual. Nós não devemos fazer. Porque se nós tentarmos fazer batalha espiritual, nós vamos ser moídos, não é? Exatamente. Na realidade, quando nós falamos esse Gideão, nós falamos sobre identidade. Não sei se vocês lembram disso. Gideão não tinha uma identidade com o Senhor. Era um homem medroso, amedrontado, era um homem aniquilado internamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente pelo inimigo, e ele não tinha uma identidade, ele não reconhecia, ele não enxergava nele a identidade que Deus já tinha dado para ele. Quando Deus chama ele, chama-se homem valente. Deus vai olhar a identidade de Gideão, no propósito que Deus já tinha colocado na vida de Gideão. Gideão tinha um propósito na tua vida, na vida dele,
planejada, criada por Deus. E Gideão não tinha perdido absolutamente isso. Deus instaurar essa identidade em Gideão, confiando no Senhor, confiando no Criador. Né? Quando o pastor Derry fala de que os homens falaram assim, nós vamos batalhar com a espada de Gideão e do Senhor, eles estão olhando o Gideão, que tinha a identidade do Senhor, eles estão olhando duas pessoas, a mesma imagem. Algo maravilhoso. Eles estão vendo em Gideão Deus agindo, Deus se manifestando. Eles estão vendo Deus confiando em Gideão, uma unidade, e eles estão confiando tremendamente nisso. Agora, eles tudo isso acontece. Oi, pode falar. Ver Deus em Gideão, né, Davison? Exatamente. Ver Deus em Gideão. E isso que me deixa maravilhado. Agora, tudo isso acontece. Por quê? Porque no capítulo 6, versículo 34, diz que o Senhor, o Espírito do Senhor, revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Quando nós vemos o Gideão no capítulo 7, é um homem completamente diferente do capítulo 6. Ele é outra pessoa. Por quê? Porque tem uma identidade agora restaurada, porque o Espírito do Senhor agora está sobre ele. O pastor Eti falou um homem. Deus formou. Já que Deus ninguém vai soprar essa corneta aqui. Peraí. Tá. Deus chamou um homem, Noé, para essa humanidade. Deus chamou o homem, Abraão, para formar um povo. Deus chamou o homem para levar o povo para a terra prometida, Moisés. Deus chamou a Gideão. Deus chama sempre homens. Deus chamou um homem para fazer uma grande reforma onde a igreja estava praticamente morta, a reforma protestante. Deus chamou um homem, tocou num homem simples, humilde, de uma igreja pequenininha, lá em Azusa, para manifestar a sua glória. Deus chama um homem, mas um homem que tem a identidade de Deus, a identidade do Senhor, e revestido com o Espírito Santo de Deus. Atos 1:8. Nós, você e eu, todos nós, Deus nos deu esse Espírito. Cadê esse Espírito se manifestando em nós? E cadê essa identidade que nós devemos ter? Essa identidade que é a imagem de Deus em nós. Amém. Aí eu pergunto, sabe, eu simplesmente faço uma pergunta para todos vocês. Você pode ver Deus em mim? Você pode... As pessoas veem Deus na vida da gente? Essa é a pergunta que você tem que fazer sempre. Você está dentro de Deus? Você está mergulhado no Senhor, você está no centro da vontade de Deus. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, não importa o que você conheça, você precisa conhecer bastante. Eu digo sempre para os meus discípulos assim, ó, eu sou apaixonado por aqueles que conhecem muito, que sabem muito, tem muito da palavra de Deus dentro do seu coração. Muitas vezes eu falo, meu Deus, eu queria conhecer o que esses homens conhecem. Vocês viram aqui hoje o quanto esses homens conhecem a palavra do Senhor. Mas o importante também é que nós estejamos com todo o nosso conhecimento no centro da vontade de Deus e que a gente possa viver exatamente o que Gideão viveu, a certeza que Deus estava nele e que Deus agiria através da sua vida. E ele não falou assim, olha, pega a espada, pega a lança, pega aí as armas que vocês tiverem em casa. Não, pegue a sua trombeta e pega aquele cântaro nas suas mãos. E quando então eu falar, sopre a trombeta. Não era assim, como a minha. Agora, quebre os vasos. Quebre os vasos. Jogue esses vasos no chão. Eu lembro um dia, vou terminar com um testemunho. Eu lembro um dia, pastores, era 1992 ou 91, nós estávamos num congresso de batalha espiritual no salão de festa, no centro de festa, onde fazem a festa do figo, né, onde tem ali, fazem os encontros ali, e nós escolhemos o lugar, o salão maior, né, onde faz os jogos de futebol de salão. Nós pegamos aquele lugar para fazer o nosso encontro. Fizemos o nosso encontro com o que nós tínhamos. Era eu,
o pastor Francisco Nicolau à frente daquilo, era só nós dois. Não tinha ainda nem o MEV, não tinha nada disso, não. Era eu e o pastor Francisco Nicolau mesmo, com as nossas igrejas, e chamamos o povo, fomos para lá, e não encheu aquele lugar. E no domingo, nós estávamos ali para celebrar a ceia. Choveu muito, mas choveu, deu um toró, caiu um toró de água em cima daquele lugar, e acabou a força, e eu comecei a gritar: por favor, comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar. E distribuímos a ceia e o copinho, e naquele momento eu lembrei que os judeus quebram a taça, lança a taça no chão. É esse símbolo, sabe, de quebrar o vaso. Eu virei e falei: por favor, tome a ceia e quebre agora os copinhos. E naquele momento a luz voltou. E hoje, Valinhos é uma cidade que tem uma quantidade enorme de evangelhos. Louvado seja Deus! E eu continuo vivo e para ver ainda os milagres e outros grandes milagres que o Senhor ainda vai fazer nessa cidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso falar isso. Você precisa crer que Deus é suficiente na sua vida, que Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu estava com uma discípula minha, ela é uma promotora de justiça em São Paulo, agora à tarde, e ela disse: pastor, todos os dias, 21 horas, a minha família ora, se reúne para orar. E sabe o livro que nós estamos lendo? O livro de Cura Divina do Senhor. Meu pai todos os dias pega lá e lê um trecho do seu livro. E eu comecei a chorar. E eu disse para ela: mas o meu livro, eu sou um empilhadeirista. Eu sou um professor de empilhadeira. Eu não tenho formação teológica nenhuma. Eu não tenho capacidade mim nenhuma para fazer coisíssima alguma. Mas só que eu sirvo um Deus. Eu sirvo um Deus que tem capacidade. Eu sirvo um Deus que garante a minha vitória. O dia que eu me colocar à frente do meu Deus, eu vou perder todas as batalhas. Mas enquanto meu Deus for à minha frente, eu venço todas as batalhas. Assim tem que ser as nossas vidas. Deus ele tem que ir à nossa frente para que nós possamos vencer todas as batalhas. Amém? O soprar da trombeta do Gideão, o quebrar dos vasos, isso precisa ser todos os dias nas nossas vidas. Entender que nós dependemos 100% de Deus, 100% do Criador, 100% do Deus que batalha em nossas vidas. Amém, meus filhos? Agora, eu gostaria que o meu pastor Edir se despedisse. Conseguimos, pastor Edir, quebrar esses vasos e soprar essa trombeta. Eu achei que a gente não ia conseguir. Pastor Edir, isso aqui não é uma despedida, pastor, porque o senhor vai voltar logo, logo, para a gente falar, logo, logo, não dessa vez agora, mas para a gente falar sobre o livro de Apocalipse. E logo, logo o senhor vai voltar para falar do livro de Apocalipse com a gente nessa live. Vamos ler o livro de Apocalipse inteirinho, né? Do verso de número 1 até o 22. E nós vamos falar do livro de Apocalipse na nossa live. Mas agora eu quero que o senhor se despeça, né? E na sexta-feira que vem vai estar o pastor Ney, a pastora Margarete vai estar aqui, e também a pastora Néia. Nós vamos falar, para convidar a pastora Néia para estar, duas mulheres e um homem. Nós vamos estar, e o pastor Davison vai continuar conosco para que a gente vai falar do vencendo o impossível. Como vencer o impossível. Estou trazendo gente que tem marcas na vida para a gente falar vencendo o impossível. E nisso nós vamos continuar falando sobre prisões na mente, nós vamos falar de algumas coisas aí. E é a guerra, batalha espiritual, vencendo o impossível, é batalha espiritual. Pastor Edir, muito obrigado
pelo carinho, pela bondade do Senhor nas nossas vidas e pelo Senhor mostrar ser esse servo tão grande aí na obra do Senhor. Pastor, eu que agradeço, já convido a todos, participem sexta-feira, o testemunho de vida, não de conhecimento teórico, do pastor Ney e da sua esposa, irmã Margarete, é tremendo, muito edificante, eu tenho certeza, a pastora Neia também, eu tenho certeza que todos vão ser muito edificados. Eu quero agradecer, pastor, porque quem mais aprendeu fui eu aqui. Eu não me sinto ensinando nada, eu aprendi muito com ouvindo os pastores, o senhor, o pastor Deli, o pastor Davison, o pastor Luizinho, o pastor Jean, que esteve conosco, e foi muito edificante. Eu saí daqui muito edificado. E muitas vezes Deus falou comigo, eu estava em momentos difíceis, e saí daqui edificado, momentos que eu estava assim, prestes a sucumbir. E através dessas lives, do que eu aprendi ouvindo os pastores, e do que Deus, pela misericórdia, também mostrou para mim, para eu aplicar na minha vida. Tudo isso foi para eu aplicar na minha vida, e de alguma forma, se pudermos contribuir para que os irmãos também apliquem na vida, para que a gente não ouça somente, saia daqui e esqueça, como aqueles que veem a imagem no espelho e saem logo e esqueçam, que nós possamos aplicar isso na vida. Eu agradeço demais pela oportunidade, pastor, eu agradeço ao meu Deus pelo que ele falou comigo, agradeço aos pastores por terem me ajudado muito nesse período. Muito obrigado. Eu fui mais ajudado do que ajudei, eu tenho certeza disso. E todas essas lives foram especiais, especialmente para mim e para minha vida. Eu quero me tornar um homem, um Gideão. Eu quero que um dia a minha família, começar pela minha família, possa olhar e falar, a nossa auxiliadora aqui em casa, que é a Regiane, que é uma crente, uma serva de Deus, também posso olhar e falar, eu vejo Deus no seu Edi. Minha esposa possa falar, eu vejo Deus no meu marido, e os meus filhos, eu vejo Deus no meu pai, como a gente pode ver Deus em Gideão, e nós podemos ver Deus na sua vida, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Pastor Derli, meu amado, meu filho, que bom ter você aqui com a gente, viu? Que delícia. E que luta foi essa nossa, né, Derli? Bastante, viu? É uma luta, né? Quando se trata de batalha espiritual, nós que estamos aqui, nós sabemos, né, o que acontece, o off, né? E no off vimos que o levante foi muito grande, mas Deus tem os seus propósitos e nós lutamos pela força, né? Pela força do Senhor, pela graça do Senhor. Então tudo é na dependência dele e ele já nos deu mais uma vez a vitória. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores, vida do nosso apóstolo, né? Que sempre está dando oportunidade para que a gente possa aprender junto, né? Tendo os nossos discipulados, fazendo as nossas devocionais, então é extremamente importante esse estudo, e eu louvo a Deus por poder participar, agradeço a cada um, aprendi muito também com os irmãos, e estamos aqui à disposição, tá bom? Obrigado. Eu já até quero adiantar, né, para você, para o Luizinho, que vocês voltam no seminário que nós vamos fazer de Apocalipse, tá bom? Apocalipse Amém. Inteiro, vocês voltam, você, Luizinho, pastor Edi, já estão convocados para o seminário de Apocalipse que nós vamos fazer. Vai ser tremendo e eu quero que vocês estejam aqui. Já falei até isso já para o Luizinho. Luizinho, você está convocado para esse seminário de Apocalipse que nós vamos fazer aqui junto. Vai ser tremendo, vai marcar a vida de nossa igreja. Amém? Amém, eu creio. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo. Viu? Pastor Davison, como é que o senhor pode falar aí para o nosso povo? Pastor Davison? Acho que travou. Pastor Davison não está aqui. Então, travou. Olha bem, gente, vocês gostaram? Se vocês gostaram, se vocês não estão travados aí, se vocês não travaram junto com o pastor Davison, manda um oizinho para a gente aqui e eu vou pedir para o Derli lá no Davison falar que ele está travado. Já estou indo lá. Eu acho que ele travou, rapaz, e travou todo mundo, hein? Alô. Pastor Davison. Mas já voltou. Pastor Davison, o senhor está aqui ou não? Estou, pastor. Está me ouvindo? Eu estou. Acabou. Você pode... É aquela batalha espiritual que nós temos. Acontece o seguinte, pessoal, que você está assistindo. Estamos aqui 1 hora, meia hora antes de iniciar a transmissão. Tudo perfeito.
na hora que vai começar, tudo trava. E aí nós temos que ficar um pouco correndo para restaurar tudo isso. Isso é batalha espiritual. Eu acredito que o inimigo não quer ter esse grande banquete que nós tivemos. Eu também saio totalmente edificado sobre isso. Vou mudar um pouquinho agora o foco. Domingo é Santa Ceia. Né, pastor Rui? Domingo é Santa Ceia. O povo ainda está com a gente? Acho que todo mundo já está. O povo está. O povo está todo mundo. Está todo mundo aqui. É o seguinte, pessoal. Quem quer buscar o kit de Santa Ceia, amanhã, quarta e quinta-feira, das 9 às 17 horas, estamos aqui para entregar seu kit de Santa Ceia. Sábado, das 9 às 11h30 da manhã e domingo, das 9 às 11h30 da manhã. Quem tem criança, venha buscar o seu kit e também sua lição para suas crianças, que nós vamos também estar entregando. O kit para criança, né? Sim, o kit para criança. Nós vamos entregar um kit e um presentinho para a criança. Vai ter aquele pãozinho e aquele óleo, aquele suquinho de uva ou não? Não, desta vez não podemos fazer isso, mesmo por questão de que o pãozinho é uma questão de higiene, toda aquela situação, lamentavelmente. Não podemos fazer isso por causa da pandemia. Mas cada uma tem seu kitzinho de suco de uva e pão, aquele que nós sempre estamos entregando, mas vai ter uma pequena lembrança para as crianças pequenas, uma pequena lembrança em relação à Páscoa também, tá bom? Então não se esqueçam de vir buscar os kits para você participar. Pode entregar seu dízimo, sua oferta, e por favor, entregar suas primícias. Precisamos de alimentos para montar cestas básicas. Precisamos de alimento e dos dízimos e as ofertas. Você que pode continuar nos abençoando com a sua vida, venha, participe. Faça assim com as tuas mãos, por favor. Amém. Faça assim com as tuas mãos. Pai, muito obrigado por essa fartura que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado porque o Senhor usou os nossos irmãos poderosamente para nos abençoar. Continue derramando graças sobre a vida do pastor Edi, sobre a vida do pastor Derli, sobre a vida do pastor Davison. E também eu peço sobre a minha vida e a vida de todo o grupo de pastores, toda a minha equipe pastoral e presbitério, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente, que o Senhor possa operar fortemente nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus querido, por estender a tua graça sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão nos hospitais do Brasil inteiro, porque eu sei que o Senhor está curando agora, pois o Senhor está libertando nesse momento, o Senhor está salvando. Cuida de cada família da comunidade evangélica Cristo Vive. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Fique em paz. Um beijo no coração. Até sexta, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.